Então, meu povo, bem-vindos ao canal. Tô aqui no meu condomínio, aqui na China. Pra quem tá chegando agora, eu moro na China. E aí eu tenho duas coisas boas pra falar e uma coisa ruim pra falar também nesse vídeo. E onde que eu estou indo agora? Numa dessas coisas boas que eu tenho pra falar pra vocês. Mas primeiro a ruim. Chegamos na primavera, a minha estação favorita por causa das flores. Eu amo a primavera. Eu acho lindo todas as flores, mas vocês não têm noção como é que eu tô hoje. Hoje eu tô na capa da gaita. Ah, mas tá com uma cara boa. É maquiagem. É maquiagem. Isso tudo aqui é maquiagem. Tô na capa da gaita. Vou ter que tomar um remédio, eu acho. Deixa eu dobrar aqui. E é isso, né? É a estação que eu mais gosto, mas o pólen não me faz muito bem. E a segunda coisa, aliás, a coisa boa. Coisa boa. Por que eu estou feliz? Porque o meu restaurante favorito, que fica aqui, ó. Eu tô dentro do meu condomínio, vou só sair por aquele portão, bem dizer, já vou estar no restaurante. Ele voltou, os donos ficaram afastados um tempo e eu até fiquei um pouco preocupada porque eles ficaram bastante tempinho até. O que eu pensei no primeiro momento? Como eles são chineses, mas eles são muçulmanos, eu pensei que talvez eles estivessem afastados por causa do Ramadã ou Ramadá. Como é que se pronuncia, gente? É Ramadã ou é Ramadá? Eu nunca sei direito. Mas aí passou o período do Ramadã ou do Ramadá, que eu não sei pronunciar direito isso. E aí eles não tinham voltado. E aí, como uma boa vizinha que sou, eu mandei mensagem pra eles, né? Escuta aqui, vocês não vão voltar? Né? É o meu restaurante favorito. Como é que vocês vão me abandonar? Não pode. Não, tô brincando. Óbvio que eu não mandei assim, né? Não vão acreditar nisso. Mas eu perguntei porque eu tava preocupada. Como eles são muçulmanos, eu pensei o seguinte: daqui a pouco eles podem estar em algum país que eles não conseguem voo de volta pra China, né? Que é aqui perto, não é muito caro também o voo, enfim. Aí eu fiquei meio preocupada com eles. Mas eles... Aí o rapaz, o filho dos donos, que também trabalha ali, me falou que eles voltaram, iam voltar, e aí ontem ou hoje eles reabriram. Então já tô indo ali almoçar e aí eu já conto a segunda coisa boa que eu acho que vocês vão gostar. Ó, só pra vocês terem ideia, aqui é a frente do meu condomínio e aí tem várias lojinhas aqui, tem fruteira, tem outra fruteira, essa aqui é nova, até abriu recentemente. Pra lá tem cabeleireiro, tem mercadinho e aqui, ó. Hello! Xin. Ok? Ok? E aí aqui, um monte de coisa boa. Ah, o Xianyao. Siga. E aí aqui eles têm várias coisinhas boas aqui pra gente comer. Tem as massinhas. Isso aqui é uma delícia. Eu tô querendo evitar glúten, tá? Mas essa massinha aqui, ela tem um molho de... Como é que é? É soja, eu acho. Com mushroom, cogumelo. Tem esses pãezinhos aqui que o Vivi adora, o meu filhinho. Carne de cordeiro aqui. Tem aqueles espetinhos de carne de cordeiro também que são uma delícia. Esse arroz aqui eu gosto bastante. É um pouquinho picante. Aí tem esse tipo de arroz aqui também. E aqui do outro lado tem o shui jiao, que é uma coisa também que eu gosto muito que eles fazem aqui. É muito gostoso. E os hambúrgueres chineses, que eu acho que aquele ali é carne de... Acho que ali é carne de cordeiro. Acho que não é carne de gado. Eu vou perguntar pra eles, mas eu acho que não é carne de gado não. Acho que é carne de cordeiro, gente. E aí vários tipos de massa também. E o valor aqui é super barato. Uma dica que eu dou pra quem tá vindo aqui pra China é vir nesse tipo de restaurantes. Eles se chamam... Geralmente tem o Lanzhou. Eu vou colocar os ideogramas aqui embaixo, que é onde tem esse tipo de massinha, espetinho de carne de cordeiro. Só sempre se certifiquem, né? Porque às vezes a comida pode ser um pouquinho apimentada. E é a cozinha do noroeste da China, se eu não me engano é esse o nome. O lado bom desse tipo de restaurante é que a comida é muito deliciosa, gente. Vocês não têm noção. É muito gostosa a comida daqui. Aproveitei para pegar esse refrigerante. É um refrigerante de pêssego, mas não tem muita caloria. Olha só, gente. Ah, xie xie.
Cícia. Olha só, eu peguei ovo e tomate. Por quê? Tô tentando evitar comer massa, porque eu comi muita massa nos últimos dias. Mas como eu tava falando, olha só, isso aqui não tem muita caloria não, gente. 165 kJ a cada 100 ml, isso aqui não é nada. Interessante isso. Vamos provar. É de pêssego. Será que é rosa? Acho que é uma água saborizada, hein? Gente, parece um chá. Será que isso aqui é chá? Mas não tem os ideogramas de chá aqui. Que diferente, mas muito gostoso. Olha, gostei disso. É um suco, na verdade. Muito gostoso. Eu não gosto do pêssego em si, mas suco e chá eu gosto. Eu acho que eu vou perguntar se eles têm uma sopinha que eu gosto bastante, que é de osso. Coisa mais deliciosa. Diz que leva um tempão pra preparar, mas é uma sopinha maravilhosa. Pode perguntar se eles têm. Eles têm a sopinha e não me cobraram nada ainda. Olha isso, né? Gente, essa sopa aqui é maravilhosa. Vocês não têm noção, eu amo. Tá quente. Isso aqui, ó, pra eu que tô nesse estado aqui deplorável, vai ser maravilhoso. Meu Deus. Isso aqui é demais. Eles podiam abrir um restaurante desse no Brasil. Ia fazer o maior sucesso, vocês não têm noção. A comida aqui é deliciosa. E às vezes eu peço essa comida aqui, que eu mostrei pra vocês. E aí eles vieram me perguntar: tá, mas e o arroz? Porque os chineses gostam muito do carboidrato, né? Do arroz ou da massa, de modo geral. E eles se preocuparam, mas pra mim tá de boa comer tomate e ovo, porque não é, tem um sabor diferente de tomate e ovo, sabe? E aí eles botaram esses vegetais aqui também, nossa, que delícia, tá bem quente. Esse aqui é um dos pratos mais caros até, custou 28 yuan. Quem gosta de pimenta tem que provar esse tipo de pimenta aqui, ó, que é muito boa, é muito gostosa. Ela tem um cheirinho assim, ó, maravilhoso. Eu nunca vi uma pimenta assim. Eu não sei se ela é feita com páprica, se é algum óleo diferente que ela é usada, mas é muito gostosa. Agora eu vou aproveitar para fazer uma caminhada. Bye bye, bye bye. Agora eu vou dar uma caminhada. Deixa eu ver se não deixei bagunça ali pra eles. Ixi, deixa eu botar aqui de volta. Peraí que eu vou botar no lixo aqui. Porque aqui eles têm o lixinho bem assim do lado da mesa, né? E é isso, bye bye. E é isso, meu povo, é isso. Meu restaurantezinho favorito aqui. E a gente fala, eu sei que tem um pessoal aqui que é muçulmano no canal, tá? A gente chama esse restaurante de uma forma carinhosa, de halalzinho, porque ele serve comida halal. Os muçulmanos, eles têm uma alimentação específica, assim, corte de carne, tipos de carne e tudo mais, né? E agora, por coincidência, eu conheci uma mulher, se tornou minha amiga, que ela é muçulmana. Ela veio de uma parte ali do Oriente Médio, e aí a gente sai juntas de vez em quando. E como ela chegou há pouco tempo na China, ela tá muito parecida assim com o jeito que eu tava quando eu cheguei aqui. Sem saber muita coisa, sem saber onde procurar os alimentos, ainda mais que ela come a comida halal. E aí, como eu sei, olha só, deixa eu explicar pra vocês essa questão, só pra ser mais clara. Quando eu cheguei aqui na China, eu não sabia a quantidade de restaurante que eu ia encontrar aqui de chineses que seguem o islamismo. Então eu me surpreendi muito com isso, muito. E vocês viram, a dona veste o hijab e tudo mais. Eles são realmente muçulmanos, não é só o restaurante muçulmano com comida halal. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu fiquei muito impressionada, porque a gente ouve falar sobre coisas da China, de religião e tudo mais. A gente chega aqui e a gente vê que
tem as regras, mas não é bem como as pessoas falam no Ocidente. E aí, perdi o que eu ia falar. Bom, aí eu fui começar a pesquisar algumas coisas e aí foi onde eu ouvi falar sobre comida halal, porque até então eu não tinha muito conhecimento sobre isso. E aí começou a me chamar a atenção quando eu via carne halal, essa aqui é halal e tudo mais no Taobao, que é o aplicativo em que a gente compra, enfim, de tudo aqui na China, né? O AliExpress da China, que eu já falei 1.500 vezes aqui no canal. E aí essa minha amiga, que ela veio lá do Oriente Médio, tá morando aqui. E uma das coisas que a gente tava conversando é a dificuldade que ela tem de encontrar carne halal. E aí eu falei pra ela, não, mas pera aí que eu já sei. Então mesmo eu não sendo muçulmana, eu consegui ajudar ela. Gente, tô até arrepiada. Olha isso. E aí eu mandei pra ela os links. Talvez ela até vá assistir esse vídeo. Ela vai saber que é sobre ela que eu tô falando. E aí tem lá frango, carne de cordeiro, que come bastante. Eu não lembro se eu mandei pra ela link de carne de gado. Mas é isso, meu povo. Essa é a minha vida na China. O que eu tô fazendo agora, né? Vou levar vocês num parque, porque eu queria... Tchau! Eu vou levar vocês num parque, porque eu queria muito gravar... Ai, são cute! São fofinhos, gente. Os idosos estão tudo caminhando aqui nesse horário. Porque eu queria gravar um vídeo na primavera lá no... lá no Westlake, que é um lugar mais famoso que tem aqui. E como a gente tá aqui na primavera, como eu falei pra vocês, né? Ó, até melhorei depois da sopa. Lá fica lindo, tem um monte de árvore cheia de flor e tudo mais, né? Mas, olha o tempo. Olha esse céu feio aqui. Vai chover, vai cair um temporal vários dias. E aí não vai dar pra eu gravar vídeo lá. Pelo menos esses próximos dias. Só que talvez quando eu for lá, as flores de cerejeira já vão ter tudo caído. Então eu tô indo aqui no parque do lado de casa pra ver se eu encontro uma pra mostrar pra vocês, pelo menos, né? Pra deixar registrado no canal. Então é lá que eu tô indo. Bora lá! A polícia colocou alguma coisa aqui no parque, ó. Não sei o que estão falando não, meu povo. Fazia um tempo até que eu não vim aqui. Na verdade, hoje eu ia sair com a minha amiga. A minha amiga, aquela chinesa, a Thay. Só que a mãe dela deu um problema na coluna da mãe dela. E ela teve que cancelar pra ficar com a mãe dela. Eu sei que ela teve até que levar a mãe dela no hospital. Aí a gente vai sair juntas outro dia. Aí eu pensei, eu vou gravar um vídeo hoje pra mostrar a reabertura do meu restaurante favorito aqui na China. E também já vou falar outra coisa que aconteceu, que a gente conseguiu fazer e que me perguntaram aqui no canal. Mas deixa eu mostrar pra vocês antes essa árvore aqui. Gente do céu, o que é isso aqui, meu povo? Olha isso aqui! Nossa, parece que é cheia de papel crepom essa árvore, gente. Olha aqui! Mas, meu Deus, coisa mais linda do mundo. Olha isso aqui, gente. Olha lá. Vamos ver se pra lá tem mais árvore assim bonitona. Gente, tem alguma árvore aqui que ela tem um cheiro tão bom, mas tão bom, que parece que tem alguém que tá muito perfumado, sabe? Tipo, sabe aquele sabonete que tu toma banho e aí fica aquele cheiro no banheiro? Parece isso. Nossa, é muito bom, hein? Ó, a primavera daqui é muito bonito, mas tá me dando uma vontade de espirrar. Nesses próximos vídeos, enquanto estiver rolando a primavera, vocês vão ouvir muito essa frase. Olha que coisa mais linda. Porque é muito lindo. Meu Deus do céu, olha isso. Deixa eu até fazer um comentário aqui com vocês, porque eu vou fazer um vídeo do apartamento da minha amiga. Vai ser um dos próximos vídeos, não sei quando que vai sair. E vocês vão ver que o apartamento dela é mais novo que o nosso. E é lindo, eu adoro o apartamento dela, são 2 andares, tem terraço e tudo mais. E a gente até pensou em morar nesse condomínio dela, só que ao mesmo tempo eu fico um pouco ressabiada de perder
esse parque aqui que fica do lado de casa, sabe? Então vira e mexe eu venho pra cá. Fazia tempo que eu não vinha, mas antes eu tava vindo direto. E ele é muito lindo. Eu gosto de morar aqui nessa região. Mas, né, a gente podia até morar num apartamento mais novo, num condomínio mais novo também. Só que talvez não tivesse esses parques que tem aqui do lado do nosso apartamento, no caso. Aí pra lá o pessoal da jardinagem arrumando esse jardim enorme aqui que fica atrás de uma igreja. Tem uma igreja anglicana lá. E aí atrás da igreja tem esse jardim. Tudo aberto, gente. Ninguém rouba a flor. É assim, tudo aberto. Aí o pessoal tá trabalhando ali, ó, pra arrumar o jardim. Mas vai dizer que isso aqui não parece de plástico. Olha isso aqui, gente. Olha essa folha aqui. Parece de plástico. De tão linda que é. Que loucura. Ó, aqui já tem umas florzinhas, olha. Bonitinha, assim, plantadinha. E olha os pássaros, gente. Gente, que loucura. Isso aqui parece aqueles livros, sabe? De história de princesa, com os pássaros cantando e tudo, florido. Mas é isso, né? Vou fazer o quê? Vida na China. E aqui eles cuidam muito bem. Essa cidade, eu não sei como é que são as outras cidades, tá? Mas aqui eles cuidam muito bem da questão do... Acho que é paisagismo que fala, né? E as pessoas não arrancam flor. Tu não vai ver gente arrancando flor. Por isso que os canteiros, mesmo sendo um parque público, aberto, todo mundo pode entrar aqui. Por isso que se mantém, né? E realmente é melhor, né? Tu andar, tu caminhar num local com flor, com árvore. É melhor, até pra nossa mente é bom, né? Aqui atrás de mim é a igreja, que eu já mostrei no outro vídeo. Uma igreja anglicana. Eu tô fazendo a volta ao redor do parque. E olha só, o pessoal tudo pendurando roupa aqui pra fora, pra secar. Porque, né, vai ter esse temporal, essa chuvarada nos próximos dias. E aqui é assim, vários países na verdade é assim, né? O pessoal, teve gente que se surpreendeu que eu falei que os chineses penduram roupa pra fora. Mas não é só aqui na China não, vários países também penduram roupa pra fora. Até lá em Dubai, tava lá num hotel bem bonitão e o pessoal tava pendurando roupa pra fora. Olha isso aqui, a delicadeza que é essa entrada do parque. Olha isso aqui. Vai dizer que não é uma perfeição, gente. E ali, pelo jeito, tem mais flor também. Ai, eu adorava brincar com essa daqui quando eu era criança. Vocês sabem que essa daqui, quando eu era criança, eu apertava assim. E aí ela parecia que abria a boquinha. Olha. Ela parece uma boquinha. Ai, que bonitinho. Eu não tinha reparado ainda que é a mesma flor. Ai, nossa, como eu sou tosca. Como é que vocês aguentam esse canal, meu povo? Ai, gente, mas é sério, eu brincava muito com essas florzinhas. Minha avó que já faleceu, ela adorava essas florzinhas. Aí eu lembro que na casa dela sempre tinha. Mas deixa eu sentar aqui pra contar pra vocês a novidade. A segunda, né? Primeiro eu já contei que é meu restaurante que abriu. A segunda novidade. Gente, eu fiz um vídeo recentemente. Olha o som dos pássaros. Eu fiz esse vídeo recentemente falando sobre a questão da gente ir pro Brasil, né? Que eu não sabia se a gente ia conseguir, tava bem difícil de comprar passagem. E eu já expliquei nos outros vídeos. Nesse eu acabei não deixando claro. Mas a empresa que meu marido trabalha aqui na China, eles nos dão uma ajuda para essas passagens. Dão um valor bem bom, por sinal. Mas mesmo assim a gente não estava conseguindo passagens nesse valor. E a gente paga a passagem e aí depois eles nos reembolsam esse valor X que eles nos ajudam, né? E a gente não estava conseguindo de jeito nenhum, as passagens estavam muito caras e os caminhos que a gente estava encontrando passavam pelo Oriente Médio, por Dubai, por Doha, que eram os valores mais em conta, né? As outras passavam por Alemanha, por Paris, pela Itália. Estavam valores muito absurdos. E aí a gente foi atrás de outras opções. Até teve alguém que me indicou ir pela... Como é que é o nome? Etiópia. O valor pela Etiópia estava muito bom. Era um voo direto de Xangai para
não lembro o nome da cidade, gente, é uma cidade com nome bem diferentão, na Etiópia. Vou colocar aqui embaixo o nome da cidade, depois ia direto para São Paulo. O valor tava bom, tá? Tava bem bom essa passagem. Até agradeço muito essa pessoa que indicou esse caminho. E aí a gente olhou por um outro lugar, por um outro local. E vai ser um voo bem cansativo, vão ser 4 voos que a gente vai pegar para ir pro Brasil. E a gente vai pela Grécia. Ai, vai ter vídeo no canal lá na Grécia, em Atenas, gente. Mas, ó, vai ser um voo cansativo. Eu vou explicar melhor como é que vai ser o preparo e tudo mais no outro vídeo, né? Pra esse não ficar mais longo. Mas, ó, já adianto pra vocês. A gente vai sair daqui da cidade que a gente mora, em Hangzhou. Vamos pra Pequim. Vai ser um voo de noite, vamos chegar em Pequim de madrugada. E depois de Pequim a gente vai pra Atenas. Vamos ficar lá um tempo. E aí depois a gente vai, olha isso, gente, a gente vai de Atenas para Istambul e de Istambul para São Paulo. A gente não conseguiu de jeito nenhum comprar voo por Istambul, direto de Xangai, Istambul, São Paulo. Não conseguimos. Era o que eu queria fazer, eu queria muito conhecer Istambul, mas não vai ser dessa vez não, vai ser por Atenas. Infelizmente o valor vai sair um pouco mais caro do que o que a empresa colabora com a gente, então a gente vai ter que acabar desembolsando para não ter que passar ali pelo Oriente Médio, que a gente ficou um pouco ressabiado com tudo que está acontecendo, né? Apesar do valor estar bem mais em conta por lá, eu mostrei no vídeo. Mas enfim, é o que a gente achou melhor fazer nesse momento. E até algumas pessoas tinham falado, de repente fica na China, passeia pela China. Mas não é questão do passear em si, do turismo. A gente quer ir para o Brasil para ver a nossa família. Porque uma das coisas que a gente levou em consideração para vir morar aqui na China é o fato de que uma vez por ano a gente tem que ir para o Brasil. Eu tenho os meus avós que são idosos, a gente tem a mãe do Rodrigo. Então a gente quer ver a nossa família, a gente quer ter esses momentos com a nossa família, esses momentos de o Vicente ficar com os avós dele, porque ele está crescendo longe dos avós, então não é nem uma questão de turismo, sabe? É uma questão de estar com a família mesmo. Mas a gente está feliz, apesar da gente ter que desembolsar esse dinheiro a mais, na verdade foi bastante, né? Agora para comprar as passagens, porque o valor que a escola nos ajuda, ele só vem depois que a gente finalizar, depois que a gente voltar da viagem. Mesmo assim a gente tá feliz que a gente vai conseguir estar com a nossa família. E é isso, gente, vai ter vídeo em Atenas. Eu vou poder falar, não tô entendendo nada, acho que estão falando grego. Ai, como vocês me aguentam. Ó, beijo, vou finalizar aqui esse vídeo, tá? Beijo pra vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!